Capítulo 2841. Fúria Antiga, Parte 1. Um aceno da mão de Tiris limpou o céu enquanto seu mero olhar foi o suficiente para dispersar a energia que estava se acumulando na onda gigante e restaurar a linha costeira. Enquanto ela caminhava para fora da barreira, o vendaval frio se transformou em uma brisa suave de primavera e o ar esquentou. Se você tem algo a me dizer, lagarto mais novo, pode vir aqui e dizer na minha cara. Tente intimidar meus filhos de novo e teremos um problema. O medo desapareceu dos corações e mentes dos membros da expedição, substituído pelo espanto de estar na presença da grande mãe. Um após o outro, tritões e membros da expedição caíram de joelhos, abaixando a cabeça como se estivessem rezando. O que diabos vocês estão fazendo? Lee perguntou, mais intrigado pelo gesto repentino de devoção do que pelo clima instável. Ele, Camila, Solos e os bebês estavam perto da guardiã há tempo demais para serem afetados pelos poderes dela, a menos que ela mirasse diretamente neles. Valeron arrulhou, confundindo Tiris com Trude chamando-a. Mamãe. Mamãe. Eu não sou sua mãe, criança. Ela olhou para ele com um sorriso doce e olhos velados pelas lágrimas. Então, ela se virou e seu rosto se tornou uma máscara de pedra que mal conseguia esconder a raiva desenfreada que queimava dentro dela. Você ousa ameaçar meu sangue, Fenagar? Ousaria. Sua voz era suave e baixa, mas até mesmo o Recife se acalmou em adoração, com medo de sua fúria. O silêncio era tanto que até as batidas do próprio coração eram ensurdecedoras. Não estou ameaçando eles, mas você. A voz do Leviatã, em vez disso, era tão alta e violenta quanto a tempestade que tinha acabado de diminuir. Senti sua chegada horas atrás, mas deixei passar porque não sabia onde aquele brinquedo de metal iria parar. Ainda havia esperança de que você fosse o problema de outra pessoa e você estava apenas passando. O Leviatã rosnou e rosnou cada palavra. Mas agora seu povo ousa acampar em minha terra e seu fedor seguindo se tornou insuportável. Sua presença aqui é uma violação de todos os tratados que os guardiões já concordaram. Da última vez você justificou sua transgressão com a minha, mas dessa vez pisar em Gera é um ato de pura agressão. Vá embora agora ou sofra a minha ira. Palavras ousadas para alguém que perdeu miseravelmente para mim há pouco tempo. Tiris respondeu como uma gargalhada prateada que de alguma forma projetou nas mentes de todos os presentes a imagem da guardiã Grifon segurando o corpo quebrado do Leviatã em seu bico. Testemunhar a derrota de Fenagar e a diferença de habilidade entre os dois guardiões fez com que as pessoas de Garlen e Gera perdessem o respeito pelo Leviatã, que conseguia perceber seu medo se transformando em confiança. Como ousa me humilhar na frente de meios mortais? Ele rugiu. Este é meu último aviso. Desta vez, tive mais do que alguns minutos para me preparar para sua chegada. O poder desta terra está comigo e tenho matrizes suficientes prontas para matar dois de vocês. A única razão pela qual eu ainda não te chutei para o meio-fio é que não tenho intenção de desperdiçar meu tempo cuidando do seu reino em ruínas. Eu segurei minha mão até agora, não por misericórdia ou compaixão. Sua morte simplesmente não vale o esforço. O chão, o oceano e o céu brilhavam assustadoramente, ressoando com o poder e a assinatura energética do Leviatã. Não era nenhuma demonstração de força, Fenagar estava apenas liberando uma fração de seu poder para sustentar suas palavras. No entanto, a magia do localizador de caminhos desapareceu, cortada da energia do mundo. A pressão que o equivalente psíquico de um clarão infligiu às pessoas reunidas na costa as levou ao chão, ofegantes. Eles se viram cobertos de suor frio e com os corações batendo tão forte que pareciam prestes a explodir para fora do peito. Até Lee precisou de muita força de vontade para não tocar o chão com as mãos. Ele estava ajoelhado, mas suas costas ainda estavam retas e sua cabeça erguida. O Leviatã ainda não havia se manifestado pessoalmente, mas Lee podia ver Fenagar com visão de vida. O corpo massivo de uma criatura parecida com uma cobra, grande o suficiente para bloquear o céu, estava horizontalmente enrolado em volta de todo o acampamento.
O que Lith e os outros estavam sentindo era a pressão exercida pela aura do Leviatã enquanto ele ainda estava longe, na segurança de sua fortaleza subaquática. Apenas 5 pessoas não foram afetadas pelo choque entre os guardiões. Tyrese, Camila que estava segurando Valeron, o segundo, e Solos que estava segurando Elisia. Que fofo! Foi exatamente por isso que deixei você viver da última vez. Tyrese riu novamente, sua zombaria repetida irritando Fenagar o suficiente para ativar as matrizes que envolviam toda a costa oeste de Giera. Eles tinham apenas metade da força como um impedimento, mas gotas de suor apareceram na testa da Griffon, pois ela precisava de um esforço considerável para resistir aos seus efeitos e também proteger todos os outros. Devo dizer que estou impressionado. Você se preparou bem, mas eu também. Raios de relâmpagos prateados percorreram seu corpo, permitindo que Tyrese empurrasse as matrizes de volta sem esforço. A majestade de sua aura dourada dominou a de Fenagar, e todos puderam se levantar novamente. Eles olharam para cima, onde a energia multicolorida dos conjuntos crepitava contra a luz dourada, batalhando pelo domínio. Você chama isso de preparação? Fenagar respondeu com um sorriso de escárnio. Você está desperdiçando sua energia só para ficar parado. O que você acha que vai acontecer quando você ficar sem redemoinho da vida e eu ainda estiver com minha força total? Por que você acha que vai demorar tanto para eu tirar você do buraco que você chama de lar e chutar sua bunda? Tyrese precisou apenas de um feitiço para virar o jogo em um instante. Um feitiço que todos os magos daquela praia conheciam como a palma da mão, não importando se eram despertos ou não. O feitiço Passo de Dobra abriu um túnel dimensional que levava a milhares de quilômetros de distância, direto de volta para Garlen. Não sei se com a idade você está ficando com demência ou se você está apenas delirando, jovem lagarto. Legain saiu do buraco de minhoca primeiro. Ele olhou para as formações mágicas e então lançou inúmeras rajadas de chamas brancas, cada uma do tamanho do localizador de caminhos, que atingiram os pontos focais nas várias matrizes, quebrando-as. Você sabe que isso significa guerra, certo? Salark saiu dos degraus em segundo, desferindo o único soco que destruiu as formações mágicas irremediavelmente. Tyrese explorou o esforço inútil de Fenagar para consertar os conjuntos antes que fosse tarde demais para empurrar a aura dela para frente e rejeitar a dele. Todos os sistemas operacionais do localizador de caminhos voltaram a ficar online e Lith viu as torres do Leviatã desaparecerem enquanto sua força retornava. Tentilhão tolo. Suas ações insanas trouxeram destruição para todo o Mogar. Fenagar rugiu. Capítulo 2842. Fúria Antiga, Parte 2. O Leviatã sabia que, mesmo estando em seu próprio território, não havia nada que ele pudesse fazer à distância contra 3 guardiões, então ele foi enfrentá-los pessoalmente. Este não é mais um ato de agressão, mas de guerra entre Garlen e Giera. Até o fim deste dia, apenas um continente sobreviverá e manterá seus guardiões originais. Junto com seus próprios passos, Fenagar conjurou mais 2. Um para Rogar, o Fenrir, que tinha muitos problemas com todos os guardiões de Garlen, e um para Zagran, o Garuda, o maníaco por batalhas que nunca recusava um desafio. O crepitar das auras conflitantes dos 6 guardiões reunidos foi o suficiente para achatar 1/3 de Giera. Mogar reagiu transformando a praia em uma fringe e impedindo que o que quer que acontecesse dentro dela afetasse o mundo exterior. Fazenda-me de lado. Lith focou em Zagran. Sua aura era completamente diferente da de Salark, mas parecida. Nota do tradutor. Lith fala algumas coisas sem sentido quando quer chegar, mas está perto das crianças. No exemplo acima ele trocou foda-me por fazenda-me. Ele conseguia perceber, mesmo à primeira vista, que o Garuda era mais forte que o Fênix em alguns aspectos, mas mais fraco em outros, fazendo com que uma luta entre eles fosse, na melhor das hipóteses, uma questão de cara ou coroa. Mesmo que os guardiões de Giera fossem todos idiotas, o choque com os guardiões de Garlen seria o suficiente para matar todos nós.
Ninguém teria sobrevivido aos efeitos colaterais da luta da vovó contra a Tezuka se não fosse pela barreira colossal e eles cuidando de nós. Aqui não há barreira e os outros guardiões vão nos atacar de propósito. Ele pensou enquanto conjurava Ragnarok em um clarão de chamas esmeraldas. Se eu pudesse conjurar o bastião de Silverwing, o feitiço anti-guardião precisava de 7 despertos de núcleo violeta brilhante e naquela praia havia apenas 4. Além disso, Litkila nunca tinham praticado com Inxialot Ragu, então, mesmo que tivessem o poder, o feitiço estaria longe de ser o ideal. Está tudo bem. Inxialot disse. Meu filactério está escondido em um lugar seguro. Vou sobreviver a isso e, quando voltar, encontrarei uma maneira de ressuscitar você, bebê. Se eu me lembrar de você, é claro. Não me chame de bebê. Ragu rosnou. Miau. Nero puxou o manto de Lish, apontando para o sino em seu próprio pescoço. Oh, merda. Estou morto. E eu quero dizer de verdade. Realmente morto. Cadavérico. Inxialot percebeu em choque que seu filactério estava bem na sua frente. Se você já me amou e se existe algum tipo de vida após a morte, fale bem de mim, bebê. Quem diabos já amou você? Tivemos um encontro e foi um desastre. Ragu respondeu, atordoada por suas cordas vocais alterando o palavrão por conta própria. Rogar. Tiris abriu e fechou as mãos várias vezes, fazendo os nós dos dedos estalarem. Você já não tinha o bastante. O destino de Ilesa não lhe ensinou nada. O majestoso Fenrir atingia uma altura na cernelha de 50 metros, e o pelo que cobria seu corpo brilhava sob a luz do sol, como se cada cerda fosse um cristal de mana branco puro. O fato de ele ainda usar bandagens suficientes para se passar por uma múmia e ter 2 membros estilhaçados, no entanto, arruinou o efeito geral. Eu me rendo. Rogar encolheu até o tamanho de um lobo comum e caiu de costas na frente da grande mãe, expondo sua barriga de pelos brancos. Zag zag. Salar deu um passo à frente com os braços abertos. Sale. Zagran encolheu de um humanoide de 50 metros de altura coberto de penas para uma mulher humana e correu até Salark, levantando a fênix em um abraço. Ouvi falar da sua briga com a velha raposa. Como foi? Ele ficou mais forte. Que táticas vocês dois usaram? Esses híbridos Eldritch são realmente uma ameaça ou são caras legais? Você tem que me contar tudo, e eu quero dizer tudo mesmo. Claro. Agora me coloque no chão, por favor. Salark respondeu. Eu tenho uma imagem a defender diante das minhas penas. Ela apontou para Lit e Elisia. Bem, acho que somos só você e eu, velho amigo. A voz de Leigain estava calma e profunda enquanto o destruidor de mundos, que era todo armamento, se materializava em sua mão na forma de uma lança. Eu honrarei seu desejo. Até o fim deste dia, se levantará e não vamos apressar isso, ok? O Leviatã encolheu para sua forma humana, segurando suas mãos com as palmas para fora em um gesto de paz. Coisas foram ditas, mas ninguém se machucou, então não houve dano, não houve falta. Todos nós deixamos que velhos ressentimentos turvassem nosso julgamento por um momento, mas não há razão para fazer tempestade em copo d'água. Fenagar havia se preparado cuidadosamente para a chegada de Tiris e tinha certeza de que venceria. Contra ela. 3 guardiões contra 1, não era um desafio tanto quanto uma sentença de morte. Mogar compartilhou sua opinião e dissipou Fringe. Tiris. O pai de todos os dragões não parecia convencido, mas, ao mesmo tempo, ele realmente não queria tomar conta do território de Fenagar e cuidar dele até que o novo guardião da descoberta aparecesse. A violência nunca é a resposta. A grande mãe balançou a cabeça, relaxando os músculos. Exceto quando ela desapareceu do seu lugar e foi direto para a frente do Leviatã. Seus joelhos estavam levemente dobrados, seu centro de gravidade baixo e sua postura perfeita. O soco que ela desferiu continha cada pedaço de redemoinho da vida que ela havia liberado, que foi ainda mais amplificado pelo ponto focal. A habilidade da linhagem do Grifon permitiu que ela concentrasse seu poder e massa ao extremo para que nenhum pingo de sua força fosse desperdiçado.
O soco atingiu o externo de Fenagar, quebrando o primeiro e depois o resto de seus ossos, enquanto a onda de choque reverberava dentro de seu corpo. O Leviatã foi mandado voando apesar de pesar centenas de toneladas, sua jornada dolorosa terminando abruptamente graças aos sistemas defensivos de sua fortaleza subaquática. A mira de Tiris foi certeira, mandando-o de volta para casa após alguns kicks com a mesma precisão de um jogador de sinuca, escolhendo um bolso específico para pousar uma bola específica. Eu não podia desperdiçar tanto redemoinho da vida, e o outro lagarto merecia uma lição de qualquer maneira. Tiris disse com um sorriso caloroso, enquanto sua aura dourada desaparecia. Era quase impossível acreditar que a mesma mulher doce e linda na frente de todos tinha acabado de explodir um monstro colossal, mas depois de alguns beliscões e tapas, as testemunhas tiveram hematomas para provar que não era um sonho. Eu vou voltar para Garlem. Me chame quando quiser que eu assuma o dever de guarda. Legain disse enquanto caminhava na frente de Elisia. Você estava com medo? Não? Boa menina. Vovô está sempre cuidando de você. Ele arrulhou e fez um monte de barulho de bebê embaraçoso antes de ir tranquilizar Valeron, o segundo, também. Somente quando o pai de todos os dragões teve certeza de que ambos os bebês estavam e se sentiam seguros, ele atravessou o portal ainda aberto e colocou o destruidor de mundos de volta em sua dimensão de bolso. Posso ir para casa agora, por favor? Rogar choramingou. Isso está ficando embaraçoso. Ele ainda estava de barriga para cima e as pessoas estavam olhando para ele. Suma. Zagran estalou os dedos, mandando-o de volta para seu território. Então esses são os famosos Lit e a ainda mais famosa Elisia. Continua no próximo vídeo.